Foram apenas 57 minutos até o desfecho de um processo que durou mais de 1000 dias. Depois de 6 adiamentos, em 12 de dezembro de 1994, o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo finalmente aconteceu. Com o lance de 154 milhões e 100 mil reais, o grupo Bozano-Simonsen e os fundos de pensão Previ e Sistel passaram a ser os novos donos da empresa brasileira de aeronáutica, que estava à beira da falência. A crise começou no governo Sarney, com a redução de verbas para o programa MX. Em 1980, o governo brasileiro firmou com a Itália um acordo para desenvolver um avião de combate, o AMX, que era para ser feito em colaboração entre a Embraer e 2 empresas italianas. Então nós tínhamos 30% desse programa, isso compreendia desde a fase de projeto, ferramental, protótipo, fabricação em série, e quem nos pagava, portanto, era o governo brasileiro, que no final já dos anos 80 começou a atrasar pagamentos, os orçamentos caíram, diminuíram. Com a eleição de Fernando Collor, a situação se agravou. Osílio Silva conta que a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, resolveu não pagar as dívidas do projeto, orçadas em mais de 350 milhões de dólares. Embora o presidente da República tivesse dito para o ministro da Aeronáutica, na época, que levou o presidente da República o plano que nós tínhamos feito junto ao Banco Central, e o presidente da República, na frente do ministro da Aeronáutica, ligou para a ministra Zélia e disse: ministra, eu estou aqui com o ministro da Aeronáutica, ele me mostrou o plano que foi feito no Banco Central para pagamento das dívidas da Embraer, a senhora pode prosseguir porque eu estou de acordo com o plano. Aí o ministro saiu da sala do Collor, me ligou lá do gabinete militar, falou: Osílio, olha, tudo aprovado. Eu peguei o avião, fui para Brasília, cheguei em Brasília, fomos para a reunião lá no Ministério da Fazenda, que era do lado do Ministério da Aeronáutica, e a ministra simplesmente disse que não podia aprovar o plano. Que aquilo ali, o Brasil estava renegociando a dívida externa. Decidimos então que tinha que cortar a gente porque não tinha como pagar mais. Segundo este economista, o cenário da economia mundial da época também contribuiu para o rombo nas finanças, que em 94 chegou a 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Como no Brasil os governos militares tiveram o apoio dos Estados Unidos, havia uma transferência muito grande de capital para o Brasil. E o Brasil também crescendo, grandes obras, etc. E a Embraer está incluída dentro disso. O governo brasileiro também não se incomodou com os 2 grandes problemas da época. O petróleo, em 1973, quadruplicou de preço e, novamente, em 1979, uma outra elevação de preço. Isso fez com que esse excesso de capital no mundo começasse a criar problemas. E os Estados Unidos mudaram a política. Ao invés de investir dinheiro no Brasil, eles pediram o pagamento vamos dizer, dos empréstimos feitos. E a Embraer acompanhou. Ao mesmo tempo, aproveitando daquela euforia, a Embraer embarcou em alguns projetos que não deram resultado. A famosa cooperação que o Brasil fez com a Argentina, no projeto do CBA, que, pelo que eu me recordo, foram investidos mais de 400 milhões de dólares e que não deu resultado. A privatização poderia significar a salvação da fábrica, mas houve quem discordasse. Lula, então candidato a presidente, liderou os protestos contra a venda da Embraer, acompanhados de perto por esta jornalista. Eu lembro que chegou a ser criado um comitê contra a privatização, do qual a prefeitura fazia parte, né? E tinha uma liderança muito forte do próprio Lula, né, que era então candidato e era contra a privatização da Embraer. Então eu lembro que havia passeatas e atos públicos praticamente todas as semanas, né, e muita informação assim junto à população de que a cidade sofreria um baque econômico violentíssimo quando a Embraer fosse privatizada, e aconteceria por meio de demissões em massa e da entrega do patrimônio da Embraer ao capital privado. Ângela Guadagnin, prefeita de São José dos Campos na época, também participou do movimento. Nós avaliamos que, se houvesse a injeção de recursos, como era feito antes, que o governo assumisse o seu papel de gestor de uma empresa, a gente poderia estar recuperando essa empresa. E o que a gente observou? A sociedade viu e a história mostrou
depois de privatizada, o governo voltou a injetar recurso e recuperou a empresa. Hoje, quase 15 anos depois, sindicalistas voltam a colocar em xeque a privatização. A gota d'água foram as 4.273 demissões ocorridas em fevereiro deste ano, reflexo da crise financeira mundial. As principais centrais sindicais do país questionam os cortes e, numa campanha nacional, defendem a reestatização da Embraer. O fundador da Embraer reconhece que sem a privatização a empresa não teria conseguido decolar, mas ressalta que a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo voa hoje em céu de brigadeiro porque a semente do sucesso foi plantada quando ainda era estatal. Porque a Embraer já exportava para mais de 40 países quando foi privatizada. Quer dizer, todos os caminhos para que a empresa pudesse ter sucesso, de uma forma ou de outra, foram explorados durante o período da estatização. Inclusive, a própria estatização levou a isso de alguma maneira, nos deu a coragem de tomar certas iniciativas, porque as dificuldades ficaram tão grandes e essas iniciativas serviram para nós de treinamento. Não tinha um nome tão respeitado como tem agora, né? Mas certamente o DNA estava lá. E quem defendeu com unhas e dentes a manutenção da Embraer nas mãos do Estado, hoje tem outra opinião. Hoje a empresa foi vendida. Então, o governo, para reestatizar, ele teria que comprar todas as ações. Isso daí seria um investimento muito grande de capital público, de recursos governamentais, que a gente tem certeza que não é o momento, principalmente numa crise mundial, o Brasil está investindo dessa forma. Hoje, eu sou contra.